Muito e parabenizar pela condução histórica ontem da sessão, de forma muito democrática, com muito equilíbrio, com muita firmeza. Ontem eu saí aí do Congresso e as pessoas estavam acompanhando a sessão ontem como uma final de Copa do Mundo. É impressionante no aeroporto, passando ali pelos portões de vários estados, e eu quero lhe cumprimentar. Muitas pessoas, inclusive, enviaram as congratulações ao senhor pela condução de uma sessão que o Congresso se elevou muito no conceito da população. Fico muito feliz e orgulhoso disso tudo, em fazer parte desse Congresso, em fazer parte desse grupo, dessa legislatura. Senhor presidente, eu não vou nem usar os 20 minutos, eu sei que vai ter que começar daqui a pouco uma outra sessão, mas uma das razões que me levaram a disputar pela primeira vez uma eleição para esse mandato no Senado foi a Operação Lava Jato. Em 7 anos de vida e dezenas de fases conduzidas pela Força Tarefa do Ministério Público, pela Polícia Federal, pelo COAF, foi descoberto o maior esquema de corrupção da história do Brasil. Foram 79 fases, 1.921 mandatos de busca e apreensão, 195 denúncias, 244 ações penais, 981 pessoas denunciadas, 560 prisões, dentre eles dezenas de políticos e empresários muito poderosos, incluindo o próprio ex-presidente da República, hoje presidente da República, condenado a 12 anos de prisão em 3 instâncias. Foram 120 acordos de colaboração premiada, conhecidos popularmente como delação premiada, homologados pelo STF e que resultaram na recuperação de 2 bilhões de reais, B de bola e de índio, em pagamentos de multas e devolução de bens e valores à União, ao governo brasileiro. Além desses, também foram realizados 278 acordos de leniência com compromisso de devolução em 20 anos. Olha só isso aqui. De 22 bilhões de reais, B de bola I de índio, do dinheiro do povo brasileiro, de um total de 29 bilhões definidos em relatórios do próprio TCU. Importante que se deixe isso muito claro para a população. Mas a partir de 2019, olha a coincidência, a partir de 2019, teve início a desconstrução da Lava Jato. Foi devastada, dia após dia, vilipendiada, inclusive pelos 3 poderes da República, inclusive o que a gente faz parte, né, o Poder Legislativo, quando vota na calada da noite, aquela situação toda, a lei de abuso de autoridade, o pacote anticrime é desfigurado, uma série de coisas, e quando o STF, num dos maiores malabarismos jurídicos já vistos, mudou em apenas 3 anos o entendimento sobre a prisão em segunda instância por 6 votos a 5, preparando o terreno para a escandalosa decisão que suspendeu a condenação de Lula. Recentemente, o ministro Dias Toffoli suspendeu todas as ações penais em curso contra Marcelo Odebrecht. E numa das mais importantes colaborações premiadas da referida operação, ele foi simplesmente réu confesso, o Marcelo Odebrecht, explicando em detalhes como teve que organizar um departamento específico apenas para cuidar de propinas, mais conhecido como setor de operações estruturadas da Odebrecht. Existiam planilhas identificando os corruptos através de um codinome. Toffoli, que na época era responsável pela AGU do governo Lula, foi designado como sendo o amigo do meu pai, abro aspas. Nada mais desmoralizante para um país
em uma das suas maiores empresas simplesmente organizava um departamento de propinas. Agora está em curso mais uma ação para destruir todas as conquistas da Lava Jato. É a pá de cal na Lava Jato. Além da queda, o coice. 3 pequenos partidos políticos, PSOL, PCdoB e Solidariedade, ingressaram no Supremo com ação de descumprimento de preceito constitucional, a DPF, que pretende suspender todos os acordos de leniência, sustentando que tais acordos foram obtidos sob coação e uso de prisões preventivas prolongadas, reforçando a falsa narrativa de que a Lava Jato cometeu abusos e ilegalidades. Mas a verdade sempre triunfa, deixando muito claro para o brasileiro de bem que está sendo vilipendiado com todas essas situações aí de, como se diz no popular, né, a inversão total de prioridades, onde a gente está vendo aí pessoas que cumpriram a lei sendo perseguidas, né, pelos poderosos, como aconteceu lá na Itália, na Operação Mãos Limpas. Mas, senhor presidente, a DPF foi recepcionada pelo ministro André Mendonça, que decidiu enviar diretamente ao plenário do STF e deu 10 dias para que todos os órgãos envolvidos nos processos de acordo de leniência se manifestem. Dentre eles, o Ministério Público Federal, a Advocacia Geral da União, AGU, o Ministério da Justiça e o Tribunal de Contas da União, TCU. Muito estranho que esses partidos de menor expressão política, os ditos nanicos, vão ao STF depois de tantos anos vão lá confrontar esses acordos depois de tantos anos, sendo que eles foram firmados, na enorme maioria das vezes, sob provas robustas e confissões de corruptos, todos do alto escalão na hierarquia de empresas corruptoras, como diretores, presidentes ou mesmo os donos das companhias. Cabe lembrar que muitos desses acordos foram feitos com informações e o aval dos órgãos de investigação, de investigações internacionais. Olha só o detalhe. Bem como com dados fornecidos por grandes instituições financeiras de países europeus como a Suíça. Eu preciso repetir, a Lava Jato homologou 278 acordos de leniência que resultou no compromisso da devolução para o brasileiro que paga imposto. Isso, que acorda cedo para ir trabalhar, de madrugada, para levar o pão de cada dia para a sua família. Sabe quanto? 22 bilhões de reais roubados do povo brasileiro que foram devolvidos através da sua operação, a partir de um trabalho dedicado de grandes servidores públicos dessa força-tarefa da Lava Jato, servidores exemplares. Ao longo de 20 anos, 22 bilhões de reais devolvidos do que foi surrupiado do povo brasileiro. Desses acordos, os 2 mais importantes e volumosos foram da JIF, dos irmãos Joesley e Wesley Batista e da própria Odebrecht. Para termos uma ideia da mudança de paradigma que estava ocorrendo no país, nossa história está repleta de denúncias de corrupção desde os primórdios do Brasil imperial. Mas essa é a primeira vez que o dinheiro desviado está sendo devolvido. E não é pouco. São mais de 20 B de bola e de índio, bilhões de reais. Dinheiro que, por exemplo, poderia ajudar, mas assim, grande parte, para reconstruir o nosso Estado,
brasileiro devastado agora por uma catástrofe que não ocorria nem perto desde 1941, lá no Rio Grande do Sul. E o pior de tudo é que esse brutal retrocesso, essa terrível inversão de valores, está sendo endossada por decisões de ministros da Suprema Corte do nosso país. Uma verdadeira calamidade moral, onde nós temos aí criminosos do colarinho branco, ao invés de responderem por seus crimes, passam a ser premiados pelo sistema carcomido, que com isso reafirma o seu poder corruptor. Mas não podemos desanimar, nem perder a esperança. Ontem tivemos um exemplo de como a mobilização do povo brasileiro se consegue grandes vitórias. O Congresso está de parabéns. Ontem foi uma derrota flagrosa desse governo, que se continuar plantando o ódio, a vingança, a irresponsabilidade com o dinheiro do contribuinte, em querer destruir a família, em querer destruir a vida, valores e princípios do povo brasileiro, ele vai continuar levando derrotas, porque tudo que se planta se colhe, e essas plantações do governo ruins já estão voltando mais rápido. É a lei da semeadura, a lei de causa e efeito. E eu quero dizer, senhor presidente, tudo na vida passa. O povo não pode fazer quase nada em relação aos ministros do Supremo, que a grita é geral. E muitas vezes fazem política mais do que a gente, que é político, que temos mandato, que fomos eleitos. Os tribunais parecem verdadeiros partidos políticos, mas estão imunes ainda a qualquer tipo de pressão popular, por causa do famigerado foro privilegiado, por exemplo, que nós já votamos no Senado Federal, mas está lá engavetado na mesa do presidente da Câmara dos Deputados. Para encerrar, mas o Senado Federal pode fazer muito, nós podemos fazer muito, mas continuamos preferindo a omissão. Bastaria a abertura de um processo de impeachment, que é nosso dever constitucional, o único poder que pode fazer isso, que é a Casa Revisora da República, e certamente tudo mudaria para melhor. São mais de 60 pedidos de impeachment nessa legislatura que nós estamos. A pergunta que continua sem resposta é: até quando a nossa casa vai continuar assistindo tanta degradação moral, mas sem uma atitude? Então, senhor presidente, quero dizer que estou reforçado na esperança, na fé, porque a partir do que aconteceu ontem, da vitória que deixou o Brasil feliz depois de tanto tempo, as pessoas acreditando que vai dar certo, que nós possamos corresponder a essa expectativa da população, não apenas em um dia. É possível fazer em todos os dias, e é possível que nos 200 anos do Senado a gente dê de presente esse cumprimento, que é abrir um processo, analisar um processo de impeachment, que aí sim nós voltaremos a ter o reequilíbrio dos poderes, nós voltaremos a ter democracia de verdade no nosso Brasil. Grande abraço. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, nobre senador Eduardo Girão, senador pelo estado do Ceará. Na sequência, pela lista de inscrição, senador Cleitinho, republicano de Minas Gerais. Vossa Excelência tem a palavra.